dia foi o Senhor quem fez, e é para nós nos alegrarmos e nos regozijarmos nele. Senhor, então nós nos alegramos nesse dia. Nós nos regozijamos no dia que o Senhor fez. Senhor, e nós entendemos que o teu Espírito Santo é quem tem nos reunido nessa noite para a tua palavra ser ministrada no nosso coração. Todo o tempo em que a tua palavra é ministrada, Senhor, nós aprendemos, nós crescemos, nós recebemos um entendimento melhor e maior daquilo que Jesus fez por nós e de quem nós somos em Cristo. Por isso, Pai, nós queremos render a Ti agora os nossos corações. Senhor, e dizer, Senhor, encontre em nós uma terra fértil, onde a Tua palavra, que é a semente, possa, Senhor amado, ser plantada e o Senhor colher muitos frutos para Ti mesmo, Pai, porque nós somos Teus. Obrigada por essa noite. Nós colocamos diante do Senhor todas as pessoas que ainda vão entrar, para que, Senhor amado, elas possam desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Usa a Denise como o Senhor quer, naquilo que o Senhor já ministrou no coração dela, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos para o terceiro dia, onde nós estamos aprendendo sobre realidades da nova criação. Nós já aprendemos sobre a queda do homem, sobre a criação, nós já aprendemos sobre o pecado, como surgiu o pecado, o pecador, nós já aprendemos sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós aprendemos sobre a morte, nós aprendemos sobre a legalidade, nós aprendemos sobre o novo nascimento, e hoje, para a gente dar sequência, nós vamos aprender sobre a morte de Jesus. Porque a sequência aqui, depois, se der tempo, nós vamos partir para a redenção do homem. Deus tinha um plano de redenção, né? E esse plano resolveu tudo para nós, né? Mas aí nós vamos agora dar uma passeada pela morte de Jesus. Eu falo passeada porque dá para a gente viajar, assim, em tudo, como que aconteceu, como que foi tudo. Nós vamos estudar um pouco aqui na Realidade Nova Criação, mas depois nós vamos estudar mais a fundo, em Justiça de Deus, a questão do contrato ter sido cancelado. O contrato de dívida foi rasgado, né? Então, nós vamos começar lendo Apocalipse 13, 8. Eu vou ler na versão NVT, tá? Porque está mais fácil aqui no celular, não precisa traduzir. Apocalipse 13, 8. Porque esse versículo não está na apostila, porque essa parte da morte de Jesus, ela foi estudada à parte. E fala assim: e todos os habitantes da terra adorarão a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Então, nesse versículo aqui, fala que os habitantes da terra adorarão a besta. Mas ele explica que serão os que não têm o nome escrito no livro da vida. Então, se você tem seu nome escrito no livro da vida, você não vai adorar a besta. E outro detalhe que fala aqui, que Jesus, que o Cordeiro, ele foi morto antes da criação do mundo. Então, Jesus, ele já tinha morrido. Deus já sabia, porque Deus não ninguém pega Deus de surpresa. Foi ele que fez tudo, ele que escreveu tudo, ele sabe. Então, Jesus, ele já sabia que ele ia morrer. Isso é tão assim, pode levar a gente a uma análise tão profunda de que Jesus, ele já sabia tudo que ele ia sofrer. Ele já sabia que ele ia morrer. E mesmo assim, ele aceitou vir,
ele aceitou passar por tudo que nós vamos ver aqui, e ele continuou amando. Ele não errou, ele não retrocedeu, ele não voltou atrás, ele simplesmente aceitou, ele obedeceu, ele viveu o propósito dele. Ele não desistiu, não passou, eu vou desistir, eu não vou, já que eu vou morrer, eu nem vou. Porque eu fico pensando no meu caso, por exemplo, por mim. Se eu soubesse hoje, será que eu iria fazer? Gente, a gente retrocede quando Deus manda a gente mudar de lugar. A gente já entra em desespero. Quando Deus manda a gente sair de um emprego, sabe? A gente já não quer. Imagine essa certeza, você vai morrer como um cordeiro. É diferente. Não é uma morte natural, que você vai cair ali, vai fechar o olhinho e vai morrer, não. Igual o Kenneth Reagan morreu. O Kenneth Reagan levantou, comeu morango com creme, que é o que ele gostava de comer no café da manhã, e fechou o olho e morreu na cadeira da casa dele, na mesa de café da manhã. Não é isso. Era um sofrimento que Jesus ia passar. Isso, em momento nenhum, ele desistiu, né? Ele seguiu. Aí, como aqui fala cordeiro, aqui em Apocalipse fala do cordeiro. Aí a gente vai lá em Êxodo. Ai, saí da Bíblia, oh meu Deus, peraí. Aqui. Lá em Êxodo 12:5, dá um exemplo de cordeiro. A gente tem que lembrar que o Velho Testamento, ele é uma sombra do Novo. Tudo o que acontecia no Velho Testamento estava falando de Jesus, era para revelar Jesus, porque Jesus era o mistério do Velho Testamento. A gente vai aprender isso mais para frente em outra matéria, mas é só para a gente entender. Se você lê a Bíblia e não encontra Jesus na passagem, tem algo errado, porque a Bíblia, o Velho Testamento, ele é falando de Jesus. Jesus estava em tudo. Deuteronômio 12:5 fala o seguinte: o animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Essa passagem aqui está falando que o cordeiro tem que ser sem defeito. E quem é que passou pela terra que não tinha defeitos? Era Jesus. Então, ele, sim, ele já tinha essa consciência, e nós temos que ter que ele era o cordeiro. Porque quem tem defeito não pode ser o cordeiro, né? Agora nós vamos ler em Deuteronômio 21, 22 e 23. Deuteronômio 21, 22 e 23. Se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte e por isso foi executado e pendurado numa árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterrem o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Desse modo, vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Aí aqui a gente entende o seguinte: Jesus foi pendurado no madeiro. Madeira é a árvore, né, gente? A gente sabe que foi numa cruz feita de madeira. E ele tinha que ser até enterrado no mesmo dia. E a gente vai ver aqui que ele foi enterrado, né? Que ai, meu Deus, como é que é o nome? José de Arimateia. De Arimateia, né? Junto com Nicodemos, foram lá e pegaram o corpo. Então, a gente vê que o que aconteceu lá na morte de Jesus já estava sendo falado no Velho Testamento, né? Isso aqui é o Senhor mostrando o que iria acontecer com Jesus. Aí, agora nós precisamos ler João 3,14. João 3,14. João 3,14. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu li até o 16. Então, aqui a gente, outra coisa explicando a morte de Jesus. Ele tinha que ser levantado, ser colocado no madeiro, na árvore, e ser levantado. Aí... daí você esclarece uma coisa, a serpente era de bronze, né? Bronze é juízo, não é? Acho que bronze é juízo. É julgamento, não é isso? Isso. Então, é por isso que Jesus foi levantado, né? E a comparação é com a serpente de bronze, porque ali foi todo o julgamento caiu sobre ele. Né? Exatamente. Isso aí. E essa questão de Jesus ter sido levantado é segundo uma ordem de Deus, porque estava escrito lá, a gente sabe que Jesus cumpriu toda a lei. Ele tinha que ser levantado. Então, ele foi pregado no madeiro e foi levantado, né? A gente já viu isso em vários filmes e tal. Então, a gente agora vai ler 2 Coríntios 5, 21. Esse é o versículo-chave dessa matéria, né? 2 Coríntios 5, 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que, por meio dele, fôssemos declarados justos diante de Deus. Jesus, ele se tornou pecado para se fazer justiça por nós. Ele não tinha pecado, ele não fez nenhum pecado. Ele virou o pecado. Entrou tudo nele. É até difícil explicar isso, mas pela revelação do Espírito Santo a gente entende. Deus fez o pecado todo cair sobre ele. Ele não cometeu nada, ele não fez nenhum erro, mas ele virou o pecado. Ele se tornou o pecado, né, por nós. Como é que a gente fala? Ele não era pecador. Ele não é um pecador, mas isso. Ele tomou, não era um pecador. Mas ele recebeu todo o nosso pecado na carne dele. Todo o nosso pecado. Ele não teve a sensação, ele não teve nem essa sensação de arrependimento, porque o pecado entrou nele. Toda a maldade, tudo que a gente fez, né, que a gente ia fazer no nosso caso, entrou nele. Ele não foi igual a gente que teve a chance de arrepender, disso, eu fiz na minha... Não, foi tudo para ele de uma vez só. E não é assim, de um pecado. Foi de toda a condenação do mundo, foi toda para cima dele. Ele virou toda a condenação do mundo. E aí, agora, nós vamos ver como que foi o sofrimento de Jesus. Um pouco, né, gente? O sofrimento de Jesus. E nós vamos ler Salmo 22. E ele clama ao Pai, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos ler Salmo 22 aqui. Eu vou ler ele todo, tá, gente? Meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão distante dos meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor? Que ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre da minha mãe e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocada em teus braços assim que nasci. Desde o ventre da minha mãe tens sido meu Deus. Não permaneças distante de mim,
pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touros. Sim, touros ferozes de Bazã me cercam. Abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água. Todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou, como um caco de barro, minha língua está grudada no céu da boca. Tu me deitaste no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cerca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minha veste. O Senhor, ó Senhor, não permaneças distante. És minha força. Vem depressa me ajudar. Livra-me da espada e não permitas que esses cães me tirem a vida. Salva-me da boca do leão e do chifre dos bois selvagens. Proclamarei teu nome a meus irmãos, no meio do teu povo reunido te louvarei. Louvem ao Senhor todos os que o temem. Glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó. Reverenciem-no todos os descendentes de Israel. Pois ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento dos aflitos. Não lhes deu as costas, mas ouviu seus clamores por socorro. Eu te louvarei na grande congregação. Cumprirei meus votos na presença dos que te adoram. Os pobres comerão e se saciarão. Todos que buscam o Senhor louvarão e terão o coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra conhecerá o Senhor e voltará para ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Que os ricos da terra celebrem e adorem, todos os mortais se prostrem diante dele, todos cuja vida terminará como pó. Nossos filhos também o servirão, as gerações futuras ouvirão sobre o Senhor. Proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo que ele fez. Gente, o Salmo 22, ele está falando da morte de Jesus, do que ele passou, né? Davi falando sobre isso. Revelação, claro, que ele recebeu. Aí, aqui a gente entendeu o seguinte: por que Jesus chamou Deus de Deus e não de Pai? Jesus, ele teve que chamar Deus de Deus para que Deus se virasse para nós, para que Deus virasse as costas para Jesus, se virasse para nós, e hoje nós pudéssemos chamar ele de Pai. Quando Jesus falou, Deus meu, ele não desonrou ele, não deixou que ele não deixou de ser o Deus dele, mas deixou de ser o Pai, naquele momento. Aí Deus virou para nós, deu as costas para Jesus, e Jesus foi crucificado no nosso lugar. Essa fala de Jesus se fazia necessária. O pai precisava romper com o filho para que o plano de redenção se cumprisse. E foi por isso que Jesus suou sangue. Quando o pecado entrou nele, Deus saiu dele, o pecado entrou nele. Aí a dor foi terrível, né? Todo o sofrimento físico que ele teve o sofrimento da alma, a dor na alma. E aí ele suou sangue, né? Por causa do nível de dor que ele sentiu. Jesus, aqui no Salmo, fala que ele é um verme. Não me lembro qual versículo, Sim. Mas, né? Fala que ele é um Ele verme. se tornou verme para que nós fôssemos justiça hoje. Para que nós hoje nós nos tornássemos justiça naquele momento e pudéssemos hoje sermos filhos de Deus. Né? Enquanto Jesus estava lá sendo moído, sendo massacrado, espancado, nós estávamos sendo sarados. Porque lá na Bíblia fala, né?
sobre isso. Nós fomos sarados por causa no momento que ele sofreu lá, nós já estávamos sendo sarados, porque já estava tudo nele, né? E quando Jesus fala assim, Pai, afasta de mim esse cálice, ele estava dizendo, segundo o entendimento, que é porque que nesse momento ele sabia que ele ia para o inferno, porque ele morreu o pecado. Ele ficou lá no inferno. Então, olha o cálice, que ele ia passar a morte, né? O pecado, Deus afastou dele, o pecado entrou nele, ele morreu, sentiu toda aquela dor e ele ainda ia ficar no inferno. Ele ficou lá no inferno. Porque ele morreu o pecado, e quem morre o pecado vai estar no inferno. Depois, não nessa matéria, mas na outra, nós vamos ver o resgate dele lá. Tá? Tem detalhes. Só que se eu falar agora, na hora que for justiça de Deus, eu vou repetir. Mas aí nós vamos ver, ele foi para o inferno. Porque a palavra fala que ele foi para o Hades, né? Ele pregou, inclusive, lá no Hades. Isso, exatamente. Ele foi para o inferno como Jonas foi. O que aconteceu com Jonas, lá na baleia e tal, estava simplesmente relatando o que ia acontecer com Jesus. Quer ver? Vamos para Mateus, nós vamos ler Mateus 12:40 agora. Mateus 12:40, deixa eu achar aqui. Olha, pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso é lá, gente, é lá onde se tem o sofrimento eterno, né? Aí, para a gente entender um pouco de Jonas, nós vamos ler Jonas 2, do 1 ao 6. Jonas 2, do 1 ao 6, ó. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse, em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse, tu me expulsaste da tua presença, e, no entanto, olharei de novo para teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando a minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Aqui, Jonas está relatando que ele ficou 3 dias morto. Ficou lá. Esses termos que ele usa aqui, é que ele ficou lá no fundo, né? Que ele foi para o fundo. Gente, ele ficou morto 3 dias e 3 noites. Depois, quando ele clamou, né, ao Senhor, a baleia foi, né, o grande peixe. Estudos indicam que é uma... Gente, são estudos, tá? Que é uma baleia azul. Porque a baleia azul, ela cabe um ser humano na corrente sanguínea dela. Ela cabe um homem lá dentro, circulando nas veias dela. Isso, a ciência prova isso. Então, acredita-se que era uma baleia azul, mas não é uma coisa assim, acredita-se, tá? Não está escrito aqui na Bíblia, né? Mas isso aqui é simbologia do que ia acontecer com Jesus. Simplesmente estava simbolizando que Jesus ia morrer e ia ficar 3 dias no inferno por causa dos nossos pecados. Mas como ele não cometeu o pecado, Deus foi lá e tirou ele, rasgou a dívida, o escrito de dívida.
porque ele não cometeu o pecado entrou nele, mas ele não cometeu. Nós vamos entender isso mais a fundo na outra matéria, tá? Agora, tem os relatos de Jesus no inferno. É Salmo 23, tá? Nós vamos ver o Salmo 23, e esse é o relato de Jesus no inferno. Jesus, ele estava lá no inferno nos substituindo, tá? É importante a gente entender isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto dos riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não temerei, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Aqui ele relata o que aconteceu com ele lá, né? Ele passou, o Senhor o guardou, o Senhor o protegeu, e o Senhor se preparar uma mesa na presença dos inimigos, gente, ele ressuscitou, né? Bem feito, o diabo achou que tinha vencido, mas não. Ele foi lá e o Senhor preparou, e trouxe ele. E essa parte do cálice transborda aqui tem a ver com a questão da ceia, tá? Nós vamos aprender também mais para frente, porque se eu entrar agora vai sair muito, mas o cálice sempre tem a ver com essa questão da volta de Jesus, dele celebrar que ele está entre nós, entendeu? Mais ou menos isso aí. Aí agora nós vamos ver Colossenses 1:13, porque vai falar que Jesus foi o único que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Porque ele ressuscitou em carne e osso. Ele está no céu em carne e osso. E ele nunca mais vai morrer, porque tiveram pessoas que ressuscitaram, mas voltaram a morrer. A morte física. Ele não. Então, nós vamos ler lá em Colossenses 1:13. Colossenses 1:13 e depois o 18. 13. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Vou ler o 14 também. Que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Isso é lindo. Lá, quando ele foi para o inferno, ele comprou a nossa liberdade e pagou pelos nossos pecados. Ele cumpriu a nossa sentença. Agora o 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. É que a gente fala que Jesus é o primogênito, né? De muitos dos outros filhos de Deus. A gente é irmão de Jesus, tá? Então, ele é o primogênito e nós somos o resto, né? Os que vieram depois. Aí, agora, nós vamos ver sobre esse resgate de Jesus, que Jesus nos resgatou. Nós vamos ver Romanos 8. Romanos 8, do 31 ao 39. Essa passagem aqui é muito assim. Eu gosto muito, porque ele fala a nossa realidade, né? Então, o que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo?
serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte. Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje e nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, isso é maravilhoso. Não existe nada que pode nos separar do amor de Deus. Eu falo do amor que ele tem por nós. Talvez a gente não o ame, mas ele não tem como. Ele se separar do amor que ele tem por nós, não tem. Não existe nada que pode separar esse amor. Nada. Então, a gente só precisa entender que a gente é alvo, nós somos alvos do amor de Deus. Ele nos criou para nos amar, gente. Nossa, na hora que a gente entende isso, eu lembro que o Reinhard, ele falou uma vez que ele sempre, quando ele vai agradecer a Deus, ele agradece a Deus porque ele o amou primeiro. E eu fazia isso. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, então eu tava. Gente, todas as noites, minha primeira coisa na hora que eu vou orar é, Senhor, Pai. Eu chamo Deus de Pai. Eu já falei que eu tenho dificuldade de chamar Deus de Deus. Eu trato ele como Pai mesmo. Eu falo, Pai, obrigada, porque o Senhor me amou primeiro. Porque o Senhor me escolheu como sua filha amada. Essa tem que ser a minha condição. O resto não importa. A minha condição é essa. Ele me amou primeiro. E a hora que eu recebo esse amor, na hora que a gente recebe esse amor, que a gente entende que nós estamos aqui para ser alvo desse amor, ser amado é maravilhoso, gente. Imagine por um Deus desse, um paizão desse. Não tem como a gente ter uma vida meia boca, uma vida triste, boa noite, uma vida de sofrimento. Não tem. Vão vir esses negócios aí só para testar a gente. Ontem, eu não me lembro se foi ontem, se foi anteontem, eu estava conversando com uma das meninas, uma das minhas amigas, e ela sempre fala que queria ter um coração, que ela ora assim, para ter um coração igual o meu, eu oro para ter um coração igual ao de Jesus. Aí ela fala assim, não, mas você é o mais próximo de Jesus que eu conheço aqui na Terra, porque eu falo, tá bom, mas ora para ter um coração de Jesus e tal. Aí na hora que eu fui falar para ela me contou o negócio que ela está passando, eu falei para ela assim, a gente tem que entender só que nós somos alvos do amor de Deus. Na hora que eu falei isso com ela, isso foi revelado dentro dela, ela me mandou mensagem rindo, gritando, e numa felicidade que ela entende. Gente, eu falei, Senhor, obrigada que o Senhor me usou para revelar uma coisa do coração da pessoa. A gente está aqui só para receber o amor dele, gente. E quando uma pessoa te ama, você recebe o amor de uma pessoa, você começa a fazer as coisas para ela, você começa a se entregar para ela, você quer ter ela perto de você. Quem não quer estar com a pessoa que ama do lado? Você quer fazer as coisas. Eu falo que os meus sobrinhos, quando estão aqui, eu amo todo mundo, tá? Mas eu tô falando sobrinhos porque é mais fácil. Mas, ó, eles chegam. A Maria Eduarda, ontem eu estava deitada, assistindo uma série, o último episódio da série. Eu já tinha trabalhado até 5 horas da tarde, eu tinha ido fazer unha, eu tinha estudado, eu tinha feito um monte de coisa, eu estava cansada. Ela chegou e falou assim, veio aqui, chegou, abraçou, se jogou em cima de mim, Titia, eu te amo, e aquele jeitinho dela. Aí eu falei, esse eu te amo vai sair caro. Daí a pouco ela falou, Titia, eu tô com fome. Gente, eu levantei domingo, 9 horas da noite, fui pro fogão fazer comida pro marido Eduarda. E não foi reclamando, foi feliz, fiz a comida, coloquei no prato. Ela gosta de comer só num prato enfeitado que eu tenho aqui. O garfinho dela,
Levei e perguntei, quer suco? Aí eu disse, não vou querer suco hoje não, só toma suco de uva e agora na taça. Porque me vê tomando vinho, aí quer tomar na taça, mas só toma suco. Ela sabe que vinho é uma coisa para adulto, tomar de vez em quando. A gente não tem problema, ela não tem problema em entender as coisas assim. Aí não quis o suco, eu fiz. Aí ela comeu, depois foi embora com a mãe dela. Então é isso, olha só, porque eu a amo, eu tive prazer em fazer. Imagine Deus. E eu não sou boa, né? Bom é Deus. Imagine o prazer que ele tem em fazer por nós. A gente se achegar a ele, pai, eu estou aqui, pai, eu estou com saudade, vim cá ficar com você, pai, um pouquinho. O que você está querendo hoje? Da minha pessoa? O que nós vamos fazer junto hoje? Eu tenho um amigo que fala isso. Ele fala assim, meu Deus, pai, o que nós vamos fazer junto hoje? Ai, pai, eu quero fazer uma coisa grande que me deixa muito feliz. Ele é todo assim, sabe? E ele fala, e ele vai para a vida. Tem dia que ele faz isso, tem dia que fala isso e trabalha para morrer. Vai no serviço, faz hora extra. Mas o quê? Mas ele tem que ser Jesus lá no trabalho, né? Então, se faltou um colega, ele vai repor. Se está precisando fazer o serviço, ele vai repor. Ainda mais que ele é chefe de sessão na empresa, sabe? Então, é assim, a gente aceitar esse amor. Eu acredito que uma das grandes dificuldades que nós temos é aceitar esse amor. Porque não é um amor palpável. Eu não abraço Deus e beijo, eu não aperto a bochecha de Deus. Porque, né, ele está lá. Mas eu tenho que sentir pela fé. Eu tenho que receber pela fé. Isso tem que ser revelado dentro de mim pela fé. Esse amor. Porque como ele é invisível, né, não existe uma pessoa física para nos mostrar, a gente pode ter dificuldade de aceitar. Mas pela fé a gente recebe, tá bom? Aí, a parte da morte, ela é bem assim, mais tranquila, né? A gente sabe, Jesus foi para o inferno e tal, porque isso vai se aprofundar mais para frente. E agora, nós vamos falar sobre a ressurreição, um pouquinho sobre a ressurreição, porque ele está dentro da realidade da nova vida. Aqui nós vamos ver uns detalhezinhos, é pouca coisa, e de repente dá até para a gente estudar um pouco sobre o plano da redenção. Aí, a ressurreição, tem uns negócios legais lá, nós vamos ver em João 19, 38 ao 42, que vai falar sobre a sepultura. João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu a permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloes. Gente, é muito óleo, né? Meu Deus, e óleo caro, né? Mirra, meu Deus, mas Jesus não era Jesus. Segundo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. Acho que é por isso que eu gosto de linho, roupa de linho, sou apaixonada. Agora eu estou entendendo. É por isso. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. O sepultamento de Jesus foi um sepultamento normal do judeu, né? Passaram lá os olhos nele, enrolou no lençol, colocou lá na sepultura. Agora, nós vamos ler João 20, versículo do 1 a 8. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida.
Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho. E notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. O que quer dizer que Jesus dobrou esse pano? Eu acho que eu já falei aqui, mas eu vou falar, né? De novo. É um costume dos judeus o seguinte: quando os judeus estavam na mesa jantando, almoçando, né? Fazendo a sua ceia, se eles se levantassem da mesa, os servos, os escravos, não ficavam perto deles. Os escravos colocavam as mesas e saíam, ficavam no outro cômodo. Se o senhor, né, o senhorzinho lá, levantasse e jogasse o pano na mesa, o guardanapo, colocasse de qualquer maneira lá, era sinal de que ele tinha terminado a refeição, poderia recolher os talheres. Agora, se ele... Porque, gente, os senhores judeus, eles não conversavam com os servos, com os escravos. Era tudo assim, sabe? Eles tinham que entender os sinais que eles deixavam. Não tinha essa comunicação, né? Tinha um mordomo da casa que eles comunicavam com ele, mas eles não falavam com o resto, com a verdade, não. Não tinha amizade, não. Agora, se ele pegasse o guardanapo e dobrasse e colocasse ele do lado assim do prato, dobradinho, era sinal de que ele ia voltar para continuar a refeição, que não eram para os escravos mexerem ali na mesa. Então, aí a gente vê aqui nas Escrituras que eles relatam que o pano que cobria a face de Jesus estava dobrado. Então, Jesus avisou para eles: eu vou voltar. Aí, tanto que no versículo 9, eu continuei lendo até o 9, ele fala que quem não havia compreendido ainda que Jesus tinha que morrer e ressuscitar, compreendeu na hora que viu o pano, porque aí Jesus falou na linguagem que os judeus entendiam. Ali, naquele momento, eles ficaram sabendo, ele vai voltar para cumprir, para terminar a refeição que ele começou, né? Digamos assim. Era tudo que Jesus fazia era intencional. Tudo que Jesus faz, tudo que ele falava, tinha código. Vamos falar a palavra código, que eu acho mais fácil. Tinha código, mas ele falava em código com os judeus, em parábolas, né? Mas tudo. Então, assim, quando eles viram isso, pronto. Jesus, segundo ele, morreu, ressuscitou e vai voltar. Por isso que o corpo não está aqui. Ele deixou bem claro para eles, né? Eu acho lindo. Jesus era muito inteligente, né? Pensa, meu Deus, que inteligência. Ai, eu acho que eu ia ficar tão abafado que eu não ia lembrar de fazer uma coisa dessa. Eu falei, gente, eu viajo na inteligência de Jesus. Eu gosto das comparações que ele fazia, como que ele falava. Gente, ele é muito, muito inteligente. Nossa. Não vejo a hora de ficar pessoalmente com ele, bater um papo mesmo, físico, sabe, assim, gente, pessoa fala assim, cara, como você... Como que ele vai dar conta, né? De tanta gente querer bater papo com ele, né? Assim, também que a gente vai ficar a eternidade lá, né? Eu fico na fila, não tem problema não reclamo da fila aqui no Brasil, não vou reclamar da fila no céu. Eu fico lá esperando, né? Gente, é muito inteligente. E pensar que a gente tem essa mente, que nós vamos aprender aqui, daqui a pouco, que a gente tem a mente de Cristo. Essa mente nós temos essa mente agora, olha. É lindo demais. Agora, eu vou ler Efésios 2, do 1 ao 5, ele fala sobre a graça.
Porque aí vai estar vindo a realidade da nova vida. Jesus morreu, ressuscitou. Aí aí começa o tempo da graça. A graça sempre existiu, gente, mas eles não viviam, né? Antes de Jesus morrer, não era assim, igual é hoje. Aí nós vamos entender sobre o Espírito, ele vai explicar que após a morte de Jesus, o que né, começou a acontecer. Nós vamos para Efésios 2, deixa eu ver se eu estou em Efésios 2, do 1 ao 5. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, segundo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Aqui ele fala, pela graça nós somos salvos, mediante a fé, né? A gente já estudou isso lá. Então, é a realidade do que Jesus conquistou para nós lá na cruz. Agora vamos ler João 3, 1, 6. João 3, 1 ao 6. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Então, aqui Jesus está falando que a gente precisa nascer do Espírito, né? No Espírito, é o Espírito que dá luz à nossa vida. Então, por isso, o confessar Jesus como seu Senhor, e por isso o batismo, ser batizado no Espírito Santo, porque isso vai nos trazer vida. Porque Jesus, ele nos deu um Espírito vivificante. A alma e o corpo a gente vai tratando, mas o nosso Espírito, na hora que a gente confessa Jesus, ele vai estar ali, ó, pronto, em comunhão com o Espírito Santo, e vai nos ensinar todas as coisas, né? Agora, nós precisamos ler Hebreus... Ai, vai dar dúvida. Não, peraí, gente. Sim. Não é essa Bíblia que estava na Bíblia errada. Hebreus 10, 19 e 22. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entraremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada, o nosso corpo lavado com água pura. Então, olha que legal, o nosso coração, o nosso corpo e o nosso espírito foram purificados também. Então, hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos. O que é, gente, o Santo dos Santos? Aqui é a gente ter comunhão, o véu se rasgou, agora é a gente chegar, chamar ele e conversar,
O Espírito Santo mora em nós, dentro de nós. Jesus está disponível, Deus está disponível para nós, a gente não precisa de intermediários. O único intercessor é Jesus, para você chegar ao Pai. Então, nós não precisamos de intermediários igual precisava na velha aliança, não. Agora, a gente chega e fala com o nosso coração sincero. Você não precisa preocupar se você está falando todas as exegeses, sei lá como é que fala, ó, soberano Deus e eterno Pai, de bondade e misericórdia, Deus de Israel. Deus... Não! Coração sincero. Eu nem falo essas coisas, porque muitas eu nem sei o que significa, né? A gente nem... O que é isso? Mas chega para ele, Pai, tô aqui, ó. Gente, eu já falei, acho que eu já falei para vocês que eu escrevo para Deus, né? E eu converso com ele. E aí, Pai, como é que estão as coisas aí no céu? Assim, porque eu sou essa pessoa. Eu não vou chegar diante dele com uma armadura no meu coração, sabe? Com um jeito assim. Não! Chega com, ele está falando, chega com o coração sincero e com plena confiança de que ele vai te ouvir, que ele vai te responder, que ele vai te ajudar, né? E que vai... Porque você não precisa mais, nós não precisamos mais ter culpa de nada. Acabou essa consciência culpa. Não tem mais, já foi resolvido. Então, chega diante dele com o coração, se tiver alguma coisa te incomodando, alguma coisa que não está legal, fala assim, Pai, eu estou sentindo isso, meu coração está assim, assim. Me ajuda, é certo eu estar com esse pensamento, se não for, tira de mim, traz à luz o que eu preciso fazer, né? O que tem saído do meu coração que não deveria estar? Assim, é com sinceridade com ele. E com intimidade. Quando o véu se rasgou, a palavra que vem, assim, quando eu visualizo aquele véu se rasgando, assim, a palavra que vem é intimidade. Acabou a burocracia, gente. Acabou, sabe? Numa linguagem informal, acabou a burocracia. Agora é chegar, não precisa nem bater na porta. Você tem intimidade. A minha irmã chega aqui em casa, ela não chama no portão, não. Ela vai entrando. Hoje eu estava no quarto estudando, estou escutando os pés na escada, ela já entrou, já pegou o negócio de comer, pegou um negócio meu que ela queria, que ela vai receber visita e foi embora. É intimidade. É isso que nós temos hoje com o nosso Pai, com o nosso irmão mais velho, Jesus, com o Espírito Santo, com os nossos anjos. Intimidade. É a palavra que me vem, assim, sempre que eu lembro, que eu visualizo esse véu se rasgando. Hoje eu posso me chegar com intrepidez, assim, com ousadia, chegar e falar assim, cá, Jesus, vamos bater um papo aqui. E agora é nós dois, né? Não precisa mais, acabou. Essa é uma realidade da nova vida. Lá em João 14, do 1 ao 10, eu gosto muito, vocês sabem que eu gosto muito de João 14, 15, 16, 17, que eu estou estudando eles em paralelo com as coisas das aulas. Eu vou ler. É grande, mas eu vou ler porque eu gosto demais. Que aqui fala, né, que Jesus abriu o caminho da casa do Pai, morrendo na cruz por nós. Ele abriu o caminho. Né? Agora a gente tem acesso. Vamos lá, João 14, 1. Não deixem que o coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Tinha Tomé, né? Hoje, irmão Tomé, o Tomé que dava trabalho com essa fé dele racional. Meu Deus! Como podemos conhecer o caminho? Perguntou ele. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecem, saberiam que é meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Não, eu li errado, gente. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai.
mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas do meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam, pelo menos, por causa das obras que vocês me viram realizar. Jesus falando, né, que ele está no Pai, o Pai está nele, a gente já falou isso. Eu acho interessante o seguinte, os caras estavam lá com ele, né, e ainda queria saber, e tem gente que fala que ninguém explica Deus, mentira. Quem explica Deus é porque não conhece Jesus. Quem não conhece Deus é porque não conhece Jesus. Eles são um só. Né? Não existe essa. É falta que quem não conhece está com um problema de paternidade muito grande. Porque ele é nosso pai. E tudo que um pai bom é, Deus é. Tudo que uma pessoa boa tem, Deus tem. E como Jesus, olha só, quem permanece, que Deus permanece nele e realiza as obras por intermédio de Jesus. Hoje, quem é que realiza as obras de Deus aqui na Terra? Espírito Santo. Nós. Ele realiza através de nós, né? O Espírito Santo nos comunica, e a gente é ligado no Espírito, e a gente vai lá e faz, porque Deus ele não desce aqui para fazer. Mas ele dá os comandos. Ele está no comando desse negócio tudo aí. Tem, como diz a minha amiga, essa nave tem um comandante, e é Deus, e ele vai mandando os comandos, e nós é que fazemos, através do Espírito Santo, pela graça, pela fé. Mas hoje, nós estamos no lugar de Jesus, sabe? Nós substituímos Jesus aqui. Então, quando Jesus falou que nós fazíamos a mesma coisa que ele fez, inclusive obras maiores, ele não estava brincando, ele estava falando sério, muito sério. Porque é isso mesmo, se nós, Jesus, a gente entende que Jesus ficou aqui só 3 anos. 3 dias morto, ficou 33 anos, mas o ministério foi 3 anos. Desculpa, gente, eu pensei e cortei na hora de falar. O ministério dele durou 3 anos. Nesses 3 anos, pensa comigo, a gente acaba que não faz tanta coisa como se ele tivesse vivido aí 30, o ministério dele tivesse durado 30, 50 anos, tem gente aí que está com o ministério aí, que tem mais de 50 anos que está com o ministério. Então, se a gente for olhar para isso, é óbvio que a gente tem que fazer obras maiores, porque o nosso ministério vai ser um tempo muito maior que o de Jesus. E os tempos são outros, e outras coisas aconteceram. Então, a gente precisa entrar nessa realidade da nova vida e começar a fazer as obras maiores de Jesus, sim, porque nos foi falado isso, está escrito na Bíblia, e a Bíblia não mente. Né? Jesus falou que Deus fazia as obras por intermédio dele. Então, a gente entende, hoje nós somos o substituto de Jesus, então vai fazer através de nós, né? Agora, eu preciso ler 1 Coríntios 6,17. Eu não lembro do que se trata, eu já li esse versículo hoje, mas eu não lembro do que se trata. Gente, vou contar para vocês enquanto eu acho aqui. A matéria Justiça de Deus vai ser nossa próxima matéria, quando a gente acabar essa, claro. E o professor que me deu essa matéria, eu espero estar à altura, é o Marquinhos. O apelido dele é Marquinhos Bíblia. Ele sabe toda a Bíblia de cor, em 5 versões diferentes. Ele começava a ler, ele não pegava a Bíblia, ele ia falando, em tal coisa está escrito isso. Alucinada com ele eu ficava. E no dia que a aula terminou, eu fui sorteada para homenagear ele. Eu pensei, como que eu vou homenagear? Gente, e eu estava passando mal, mas eu fui lá no dia.
Eu homenageei, fiz um presente personalizado, eu fiz uma Bíblia para ele personalizada, escrito Bíblia, e com os recadinhos dos alunos dentro, gente. Aí agora eu fico aqui, eu não sei o que 1 Coríntios 17 está falando. Se eu estivesse aqui dando aula, ele ia falar para vocês em 5 versões. Ah, meu Deus! Está falando assim, mas a pessoa que se une ao Senhor tem como ele uma união de espírito. Ah, gente, é um só espírito. É esse versículo, claro. O que se ajunta com o Senhor está no mesmo espírito. Então, é isso que a gente estava, essa é a coisa que a gente estava falando. Nós estamos com Deus, com o nosso Pai, então nós somos um só Espírito com Ele. O Espírito Santo é o mesmo. Lá, aqui, onde Ele estiver, Ele é o mesmo. Então nós somos um com Ele pelo Espírito. Agora eu preciso ler 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Aleluia. Nós nascemos da família de Deus. Então, nós somos uma nova espécie, né? A espécie de Deus lá, e nós nascemos na família real. Hoje a gente é da família real. Da realeza. Ai, que coisa linda. Agora eu preciso ler a 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios, acho que eu já li hoje, né? 5:17. Eu já li tanto hoje que eu já nem sei mais o que eu li. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. É isso, as coisas velhas já passaram. Desde que a gente aceitou Jesus, né, que a gente confessou Ele como nosso Salvador, nós nascemos de novo. Então, a gente é uma nova espécie, só para confirmar. Agora, nós vamos ler Efésios 4:17-24. Efésios 4:17-24. Assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornam-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se de sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se da nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então, hoje a gente vive, a nossa verdadeira natureza hoje é justa e é santa, como é a de Deus. Agora eu vou ler João 6:63. A gente já leu muito esse versículo. Ele está muito nessas matérias. Vou ler. Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Esse versículo ele fala assim, o Espírito está vivo, ele mantém íntegro, ele nos mantém íntegro até a vinda de Cristo. Agora, deixa eu só ver aqui, gente, tem uma observação aqui. Isso, o nosso espírito, ele está vivo, mas a gente tem que manter íntegro a nossa alma e o nosso corpo até a vinda de Cristo. A nossa alma e o nosso corpo é responsabilidade nossa. Tá? A gente precisa ter essa consciência. Quando a gente aceitou Jesus, a gente é uma nova espécie, mas a nossa alma vai ter que ser tratada, e o nosso corpo também. A gente precisa entender que a gente tem que cuidar do nosso corpo,
né, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e se a gente não, como que eu falo? A gente tem que ter uma clareza do que a gente pode e o que a gente não pode fazer com o nosso corpo. A gente não pode comer demais, a gente não pode ter uma vida sedentária, porque se a gente fizer esse tipo de coisa, nós vamos trazer doenças para o nosso corpo, porque a gente vai ver aqui, hoje ainda, é Paulo falando sobre isso, agora a gente vai ver agora em Romanos, né? Nós temos a responsabilidade de renovar nossa mente com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor, e nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo. Se a Bíblia fala que a gente pode comer coisa mortífera, que, né, que nós vamos morrer, eu acredito nisso. Mas, por exemplo, se eu sei que aquilo ali me faz mal, e não tenho a necessidade de ingerir aquilo, para que eu vou fazer isso? Para testar a Bíblia? Eu tenho que ver o que está no meu coração, né? Então, assim, é muito importante que a gente cuide do nosso corpo e da nossa alma. Gente, se necessário for, eu falo com vocês de coração, se necessário for, faça terapia. Se necessário for, faça, como que eu falo? Procure ajuda. Converse com alguém. Se a sua alma está doente, vai para a palavra, busque na palavra versículos que vão te trazer a revelação da cura daquilo. Mas, se for necessário, passe por processos de tratamento. Às vezes tem alguma coisa que você precisa perdoar, às vezes tem uma situação que você viveu que foi muito traumática, né? Às vezes alguém falou alguma coisa que te trouxe instalou um drive mental errado em você está com aquilo na mente. Busca ajuda. Se você não tem condições de procurar um profissional, procure um amigo que você sabe que possa te ajudar, que tem uma inteligência emocional, sabe? Que tem uma mente equilibrada, que possa te ajudar, porque é muito importante. O nosso corpo ele tem que estar funcionando bem. Até para a gente poder ser Cristo. Como que as pessoas vão ficar olhando para a gente se a gente está desequilibrado, se a gente está... Gente, tem pessoas que vêm falar, que eu vejo falando assim, de Jesus, que eu falo... Eu, de verdade, eu seguro para não julgar, mas eu penso, que vida é essa para estar aqui sendo testemunha de Jesus? A pessoa é desequilibrada, a pessoa arruma confusão, a pessoa briga, a pessoa entra em contenda, a pessoa fala mal dos outros. Não, isso aí é uma alma doente. E a nossa alma não pode estar doente. E a gente tem que entender que a gente tem que cuidar dela e do nosso corpo. Uma pessoa que está muito obesa, ela não dá conta de fazer as coisas direito, a gente sabe disso. Sente dores nos joelhos, nos tornozelos, e começa a ter um monte de problema de saúde. Então, cuida da sua alimentação, faça uma caminhada, sabe? São coisas que vão nos ajudar, sabe? Gente, eu amo fazer isso. Eu amo fazer caminhada orando em línguas. Experimenta fazer isso para vocês verem. Que delícia que é, se você não faz nenhuma atividade física, faz uma caminhada de manhã, de preferência coloca um fone, mesmo que você não liga a música, só para você não ouvir o barulho externo. Hoje eu vim da academia com fone, eu não estava ouvindo música, só porque eu queria ficar andando sem ouvir barulho e orando. Aí você vai orando, você chega leve, o seu dia vira outro. Mas por quê? Você está cuidando do que o Senhor te deu. O Senhor te deu um corpo, que hoje é o lugar de habitação do Espírito Santo em você, né? Agora nós vamos ver Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar.
a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, a gente entende aqui que para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para nós, a gente tem que renovar nossa mente, a gente tem que ter uma mudança de mente. A gente tem que ter consciência de quem a gente é, consciência de Deus, buscar na palavra, porque aí você vai estar ali em obediência ao que o Senhor tem para você, e você vai começar, e você vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Aqui, eu estava lendo aqui, olha que interessante, Deus nos deu um espírito vivificante, e nós temos que transformar nossa alma e nosso corpo. Tá essa anotação aqui, eu nem tinha visto ainda. Então, é isso. Deus nos deu um espírito vivificante, mas a nossa alma, nosso corpo, nós temos que cuidar dela. Vamos ler 1 Coríntios 2,16. Esse eu sei do que fala. 1 Coríntios 2,16. Fala o seguinte: pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. É isso. Ninguém vai instruir o Senhor, ninguém conhece os pensamentos, né? Segundo ele está fazendo a pergunta. Mas nós temos a mente de Cristo. A palavra fala que nós temos a mente de Cristo. Então, nós temos que assumir isso, eu tenho a mente de Cristo. Então, nada de cabeça ruim, de cabeça esquecendo, de nada disso. Porque Jesus era mega inteligente, então nós também somos. Agora eu vou ler 2 Coríntios 10, do 3 ao 6. 2 Coríntios 10, 3 ao 6. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. E depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos que insistirem em desobedecer. Aqui fala, né, que nós não podemos andar como o mundo diz, que a nossa arma é a obediência. E aí, gente, eu até anotei aqui, andar mal-humorado, carrancudo, não é a realidade da nova criatura, tá? Porque Jesus, eu tenho certeza que Jesus não andava sem o Espírito Santo, não é assim. Então, a gente tem que andar feliz, sorrindo para todo mundo, mostrando quem a gente é. Cristo aqui na Terra para as pessoas. Aí, aqui pede para a gente ler Gálatas 5, do 19 ao 21, que é aquele lá que fala das feitiçaria, de todas as coisas lá, tá? As coisas ruins, imoralidades sexuais, inveja, porfias. Eu nem vou ler ele, não, mas eu vou ter a explicação que está aqui. Que a gente deve andar seguindo o nosso espírito. O nosso novo espírito, né? Que a gente aceitou Jesus, a gente tem o nosso espírito é novo. Aí, se a mente ela não tem o Espírito de Deus, peraí, só entender isso aqui. Isso, se a mente ela não tem o Espírito de Deus, ela vai andar de acordo com as coisas do mundo, com as imoralidades, com as feitiçarias, com tudo que está aí. Mas se tem Cristo, se tem a mente, o novo Espírito, já não pode mais andar desse jeito. Não cabe a nós essa realidade. E para a gente saber toda essa realidade, nós temos que estudar a palavra, porque a palavra está na Bíblia, de Deus está na Bíblia. Então, se a gente estuda a palavra, a gente vai saber o que a gente pode e o que a gente não pode. O que pertence a nós e o que não pertence. Porque a Bíblia deixa muito claro isso. Agora eu vou ler 1 Coríntios 9, do 19 ao 27. 1 Coríntios 9,
19, cadê? 19. Embora eu seja um homem livre, isso aqui é Paulo, né, gente, está falando. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muito a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo da lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com... Peraí, gente, só um pouquinho. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes ao ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Olha que interessante esse negócio aqui. Eu posso resumir isso aqui o seguinte: a gente estuda para viver e pregar o que vive. A gente vai para a palavra, aprende a palavra para viver, e o que a gente vive vai ser o que a gente prega. Gente, quantas pessoas eu já ouvi e eu não dei credibilidade por causa da vida dela. Até profissionais, não digo só, eu digo profissionais. Eu tenho um amigo médico que estava fumando, eu briguei com ele, eu falei, você tá louco? Que tipo de médico fuma? Ele, só quando eu bebo. Eu falei, não tem que fumar hora nenhuma. Eu não confio em você como médico, porque se você sabe o mal que o cigarro faz, você está fumando. Eu falei isso com ele porque eu tenho a liberdade, né, gente, de falar, óbvio. E é isso. Então, assim, se você não tem uma vida de acordo com o que você fala, você vai ser desqualificado. Isso é muito sério. É uma coisa que os meus amigos brincam muito comigo, eles falam assim, irmã, a crente, a pastora, não sei o quê. Quando eu estou com eles em alguma coisa, eu falo, gente, mas essa vida aqui, eu não escondo de ninguém. Eu não finjo. Eu não finjo ser santa. Eu não finjo assim. Santa eu sou, né? Eu não finjo uma vida, tipo assim, principalmente em rede social, né? E estou fazendo outra, não. Não sou. Eu sou uma pessoa que eu assumo o tipo de pessoa que eu sou. Eu tomo vinho? Tomo. Qual o problema? Estou comprando e pagando e eu não me embriago. Eu tomo 2 garrafas de vinho por mês, porque é que eu ganho, porque eu sou assinante do Clube do Vinho, chego aqui na minha casa, reúno amigos em casa e a gente toma vinho. Eu vou nas festas dos meus amigos, sim, porque eles não são... imagine, porque eu sou cristã, né, porque eu tenho uma vida de Cristo, eu não vou confraternizar, eu não vou cumprimentar o amigo pelo aniversário, eu não vou reunir com os meus amigos, com as pessoas que me socorrem, que me ajudam. Isso é religiosidade. Eu não estou aqui para julgar eles. Eu não vou, se eles vão passar o dia inteiro bebendo cerveja, o problema é deles. Eu não vou beber cerveja o dia inteiro. Eles já sabem disso. Então, eu não posso ter uma vida que me desqualifica do que eu estou pregando. Eu não posso viver um adultério e chegar e ficar falando de família, de não sei o quê. Eu estou vivendo um adultério, né? Eu não, né, gente? Estou falando assim, eu estou dando exemplo, tá, gente? Vivendo um adultério. O cara bate na esposa dentro de casa e vai lá
pro altar, sei lá, para aquele lugar lá, para aquilo lá, você vai ficar falando? Não, isso desqualifica, isso é vergonhoso. Então, o nosso estilo de vida tem que mostrar Jesus, tem que ser o que a gente prega. Então, é uma coisa, você vê que Paulo, ele fala disso minuciosamente aqui, e ele fala que quando ele estava com o judeu, ele não ficava com arrogância falando que o judeu estava errado, vivendo a lei, não. Ele encontrou ponto em comum com eles, para mostrar para eles a vida livre. Hoje, eu tinha amigos que tinham pavor de falar de religião. Eles tinham pavor por causa do que aconteceu com eles. Hoje, eles vêm até mim e me perguntam, e falam de Jesus, e falam de Deus, e abrem o coração deles para as coisas, sabe, me perguntam sobre a Bíblia, porque eles veem em mim a liberdade. Eu não condeno o pecado de ninguém, eu não estou contra isso, gente. Eu não falo. Se eu estou errado, se eu vou poder, mas eu não condeno. Quando eles me perguntam, eu falo. Eu tenho um amigo que ele pode de não ser salvo. Aí eu falo para ele, você já confessou Jesus como Salvador da sua vida? Já, Denise, eu sou cristã, então muito, filho. Tá tudo bem. Fica tranquilo, fica calmo. Mas é o quê? É um processo. Eu não vou chegar para ele e falar, você tem que parar de fazer isso, fazer isso, fazer isso. Não. Porque da mesma forma que o Espírito Santo me encontrou, a minha amiga Renata, que me ganhou para Jesus, ela desceu no meu nível para me tirar de lá. Por que eu falo que ela desceu no meu nível? Porque ela aceitava eu bebendo dentro da casa dela e ela não bebia. Eu e o irmão dela. E ela, mais a esposa do irmão, iam para a igreja. A gente deixava... Gente, eu tô falando. A gente saía de casa, a gente é muito amigo, desde que eu nasci, porque eles são mais velhos que eu. Eu e o Ronaldo, chapado, tinha passado o dia na farra, pegava elas, levava e deixava elas na igreja de carro, a gente chapado levando elas para a igreja. Mas a gente nunca brigou com elas por elas irem, e nem elas nunca brigaram com a gente porque a gente foi. Porque a gente estava ali. Elas ficavam tomando refrigerante, tomando suco, fazia churrasco, fazia comida, nunca brigaram com a gente, nunca condenou. E hoje, olha onde eu estou, e o Ronaldo, ele é líder de louvor da igreja. É o cara lá, tipo, arrasta multidões para Jesus, sabe? E é assim, mas elas desceram, elas foram até nós como Paulo foi, até as pessoas. Então, eu não chegava lá na Cracolândia, nas ruas, buscando as pessoas, e chegava para eles e chegava impondo, não, você tem que sair daqui e tal, não. Eu chegava, a gente conversava, falava. Gente, às vezes a gente ficava o dia inteirinho lá, conversando. Eu ouvia, eles choravam, todos eles choravam, contava a vida, eu chorava junto, porque eu choro mesmo. E era assim, uns queriam ir para a clínica, outros não, uns iam e saíam, enfim. Mas eu não tinha direito de chegar com a arrogância da religião, com a arrogância de achar que eu sou a certa, você está errado, você tem que sair, não. A gente tem que fazer como Paulo fazia, descer. Jesus desceu, abaixou, Jesus foi até a pecadora, né? A pecadora lá que eles iam apedrejar. Jesus desceu lá, escreveu lá na areia. Um dia, quando eu encontrar com ele, nós vamos saber o que ele escreveu naquela areia. Se é que ele, né, estava lá. Mas é isso, sabe? Essa é a realidade da nova vida. A gente está aqui para espalhar as boas novas. E a gente só vai espalhar as boas novas se a gente tirar todo o julgamento, tá? Toda condenação, toda culpa. Porque Jesus já tirou isso. Se Jesus já resolveu, para que eu vou ficar pegando isso para mim? Não posso, de forma alguma. Eu preciso ler Romanos 8, 13.
Romanos 8, 13. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Está falando da natureza. Vou ler o 12. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, a gente precisa viver segundo o Espírito, né? Segundo o que o Espírito nos direciona. Estou dizendo, o Espírito nos direcionou, vai lá e faz. Né? Ele nos orienta, gente, o tempo todo. Eu preciso ler Gálatas 6:8. Gálatas, estamos terminando. Gálatas 6:8. Quem vive apenas para desfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Promessa da vida eterna, né? Eu fiz uma anotação aqui mais cedo, eu vou ler para vocês, ó. Se viver segundo o Espírito, colherá a vida eterna. Tem que colocar força para você mesmo tirar o que não agrada a Deus. E não é Deus que tira, é a gente, tá? Nós precisamos entender isso. Nós é que temos o controle da nossa carne. Nós é que temos que subjugar. A gente precisa subjugar o que a gente vai fazer para a gente não ter problema depois. Eu aprendi, tá? Não faz isso, não. Eu era muito... vai lá e faz. Hoje não tem isso de vai lá e faz comigo, não. Não é assim, não. Vamos fazer o que é certo. Vamos fazer o que está coerente com a palavra. Vai lá e faz o que está na palavra. Eu pensava, vinha aquele imediatismo, porque eu sou era muito imediatista, eu não sabia, não tinha esse negócio de ficar esperando. Então, eu já colhi muito fruto podre, sabe? Por causa disso. Mas aqui nós está falando o seguinte: subjugue sua carne. Se você for falar tal coisa, vai trazer o que de benefício? Aí você pensa, benefício nenhum. Então, para que você vai falar? Me convidaram para ir em tal lugar. Quem te convidou? É amigo muito próximo? Não é amigo próximo, não. É só um conhecido e o lugar é assim, assim. Então, você não precisa ir. Você precisa estar com os seus, com as pessoas que você tem influência sobre elas. É uma coisa que eu tenho esse cuidado. Quando eu falo que eu estou com meus amigos, são pessoas que confiam plenamente em mim, que eu tenho uma influência sobre elas. A ponto de que se eu falar, gente, não faz isso, eles não vão fazer. Gente, isso está errado, vão parar. Nunca precisei, porque os meus amigos são pessoas, eu não tenho amizade, eu falo amizade mesmo com pessoa que não sabe se comportar, não tem. Isso não vou frequentar a casa, vai ser pessoa de oi, tudo bem, né? Mas é isso, é a gente subjugar. Se eu fizer, vai valer a pena? Se eu falar, vai valer a pena? A pessoa me perguntou? Não, então fica calada. A pessoa pediu opinião? Não, fica calada. É isso, é subjugar para você não ter problema depois. É isso que a gente precisa fazer. Se faz necessário falar, você tem intimidade com a pessoa o suficiente para falar com ela? Para não criar um problema? Não, então fica calado. É uma coisa que eu fui aprendendo. Eu vejo cada coisa, eu respiro, até que em casa, às vezes fazem, não vou falar, não vai adiantar, não vai resolver. Para que eu vou criar um problema? Siga minha vida em paz. Mas a gente tem que seguir a nossa vida em paz. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Pablo Marçal, é para cuidar da sua vida. Então, quando a gente está cuidando da nossa vida,
as coisas assim, sabe, vão acabar vão passando, porque você está ocupado cuidando da sua, você não vai, aí você vai subjugar tudo. Que se refere a você, para você não cair em problema, não arrumar confusão para sua vida. Agora eu vou ler o último, 2 Coríntios 4, 16 ao 18. 16 a 18. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Esse versículo, ele fala, para a gente não ficar preso às coisas desse mundo, a gente tem que se apoiar no que a Bíblia fala. O que vem depois não se compara, gente. É peso de glória. Então, agora, a gente olhar para a palavra, ficar atento a falar a palavra, entendermos quem nós somos, né? Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E é isso. O Rê, eu terminei a parte da morte, ressurreição e nova aqui. Você acha que a gente pode parar por hoje ou você quer que comece já a falar da redenção? São 20 para as 10 já, né? É 9h40 já, né? Então, a semana que vem a gente começa um novo assunto. Vai para outro assunto já, né? Vai, nós vamos falar sobre a redenção. Eu acho que, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né, que Jesus teve a redenção, a substituição e identificação. A parte da redenção é bem grande, mas a gente consegue terminar assim. Aí depois vem a realidade de andar por fé, tipo assim, são poucas coisas, né? Eu acho que a gente vai conseguir terminar na semana que vem. Não sei, né? Vamos ver. Senão a gente pega e divide em duas, porque acho que para a gente mastigar bem, podia fazer até em 2 aulas. Verdade. Não, estou vendo aqui que a apostila tem muita coisa. Se bem que a última parte eu nem preciso ler, que é as realidades que nós somos em Cristo, mas está lá na apostila. São 140 realidades. Daí você passa só para a gente, que a gente vê em casa. Mas está lá coisa na apostila. Maravilhosa. Que eu mandei no grupo, está lá, realidades nele. Aí são 140 realidades que nós temos em Cristo. É muita coisa, aí não precisa a gente falar aqui, porque é só ler. Tá os versículos tudo direitinho. Sim. Então, amém. Eu queria só falar uma coisa, porque conforme você vai falando, tem coisas que a gente aprende, né? Mas eu não quero estender demais, não, para a gente ir para a ceia. Mas, assim, uma das... 2 coisas, né? Quando a Adê estava falando acerca de Jesus, todo aquele que era pendurado no madeiro, né? Que a palavra fala que era maldito, ele não era espancado. Se a pessoa era condenada à morte de cruz, ela aguardava a morte. A pessoa que era espancada, ela era espancada como uma correção e depois ela era solta. Mas Jesus sofreu o espancamento e sofreu a morte também. Porque o espancamento diz respeito à saúde do nosso corpo. Se ele tivesse sido só morto, e a carne dele não tivesse sido dilacerada como foi, que foi o Salmo 22 lá que fala, né? Fala que a vida dele escorreu como uma água, fala, né? E foi o que aconteceu, foi o último ato lá, depois de morto lá, eles colocaram a lança lá do lado, que é de onde saiu a igreja, né? A figura da igreja ali. Mas, assim, o espancamento, ele não fazia parte de uma pessoa condenada à morte de cruz. Se ela era condenada à morte de cruz, ela ia para a cruz. Nenhum dos ladrões tinha sido espancado. Nenhum deles que estavam junto com Jesus. Mas Jesus, ele sofreu espancamento, não foi nem espancamento, né?
Ele não teve, as costas dele deixaram de existir, a palavra fala. E daí foi arrancado a carne das costas dele, né? Mostrando que, por causa do que ele sofreu na carne, a nossa carne pode ser sarada. Deus se preocupou com o nosso corpo também, né? Ele não foi só redenção de espírito e alma, foi do corpo também. Porque o nosso corpo ele vai ser glorificado, que é a última coisa, né? Depois que nós formos para o céu, mas aqui nessa terra, ele pode sim ser renovado todos os dias e ser alinhado a quem Jesus é no céu. Faz parte isso. E a outra coisa que eu até anotei aqui é que Jesus, né, quando ele foi sepultado, ele foi para um lugar que ninguém tinha ido. A palavra fala que José de Arimateia levou no lugar novo. E a coisa maravilhosa é que, eu não sei se todo mundo sabe, mas todos esses túmulos, né, que eram escavados na pedra todo, eles tinham uma função antes do primeiro morto entrar. E a função era de celeiro. Eles guardavam a comida. Depois que entrava o primeiro morto, então esse túmulo ele passava a ser, como é que fala, marcado. Ele tinha uma marca. Ele recebia uma marca para dizer que ali não tinha mais pão, ali tinha morte. E aí Jesus, ele chega para os fariseus, ele fala que eles são o quê? Como sepulcros caiados. O que significava? Que eles tinham aparência de vida, mas por dentro era morte. Então, o sepulcro caiado, quando o sepulcro estava caiado, significava que lá dentro tinha pão. Porque a expressão de Jesus é assim, vocês são como sepulcros caiados. Porque vocês, por fora, parece que vocês têm vida, mas por dentro são morte. Aliás, que é o contrário, né? Desculpa, falei errado. Sepulcro caiado era aquele que tinha morte dentro. Então, Jesus, olha que coisa mais maravilhosa. Ele entrou num lugar e o que aconteceu? Aquele sepulcro foi caiado? Não. Por quê? Porque ele é o pão da vida. Ele, ele é o pão da vida. Então, aquele sepulcro lá, ele recebeu alimento, o pão da vida. Ele não foi marcado como um lugar onde entrou a morte, porque os sepulcros eram marcados como lugar que entrou a morte para não se colocar mais alimento ali dentro. Aí quando eu aprendi isso, mas eu fiquei tão feliz, falei, Jesus, são detalhes da vida de Jesus que faz a gente pular, né? De alegria, das coisas que aconteceram. E tudo que diz respeito ao Cordeiro de Êxodo 12 se remete a Jesus em detalhes. O Cordeiro, ele não tinha defeito, né? A palavra fala que ele não tinha mancha, né? Porque mácula é outra coisa. Mácula diz respeito à vida, né? Ao decorrer da vida. A mancha de nascimento. Então, o cordeiro não tinha mancha, porque eles não podiam falar que um cordeiro não tinha mácula, porque ele era um animal, né? Então, mas Jesus não tinha nem mancha, nem mácula, nenhum dos dois. Mas os cordeiros, tinham que ser apresentados como sem defeito, ou seja, na hora que nascesse, eles não poderiam ter defeito de nascimento. A outra coisa é que ele era macho de 1 ano. Por quê? Porque quando ele tinha 1 ano, ele não tinha chegado à idade adulta. Na idade adulta tem a própria semente. Jesus não trouxe a própria semente, ele trouxe a semente do Pai. Então, todos os detalhes lá do Cordeiro de Êxodo, eles se remetem a Jesus. Ele foi separado no 10º dia para no 14º ser morto. Jesus entra em Jerusalém 4 dias antes de morrer. Quando ele é aclamado, né? Quando ele é aclamado lá, dá 4 dias antes dele falecer.
Então, todas as coisas que acontecem lá no Cordeiro de Êxodo 12, todas elas se remetem a detalhes do que aconteceram com Jesus. Por isso que Mateus, toda vez ele fala assim, para que se cumprisse a palavra, para que se cumprisse a palavra. Porque ele queria que os judeus enxergassem isso. Que o povo para o qual Jesus veio, ele queria assim, ó, vocês estão entendendo que é o Messias? Cheque em Isaías, cheque em Jeremias, olha lá em Jonas, entendeu? Ele queria que eles enxergassem tanto quanto ele tinha enxergado, né? Por isso que o livro, que o Evangelho de Mateus é escrito, direcionado para os judeus. Era para eles entenderem quem era, que Jesus era o Messias prometido. Porque cada evangelho vai dar um rosto de Jesus, né? Que diz respeito lá à tenda, lá, o véu. Né? O véu que foi rasgado, ele tinha 4 faces. E são os 4 evangelhos. Não é outro assunto, senão a gente vai longe. Tem muita coisa. Mas assim, o estudo assim é maravilhoso. Quando a gente começa a falar assim, eu comecei a anotar aqui, falei, ai meu Deus, é muita coisa. Tanto que o único evangelho que fala do fim dos tempos é o de Mateus. Nós vamos por conta das profecias. Isso, nós vamos, quando a gente for estudar escatologia, nós vamos ver que ele deixa, se você for para o finalzinho de Mateus, você vai entender o fim dos tempos, assim, claramente. Porque ele fala, muito claro. Mas eu entendi mais lendo Mateus do que lendo Apocalipse. Aquele monte de bicho, de não sei o quê. Sim. Então, assim, por causa dos sinais, ele estava ensinando para os judeus, né? Ele estava falando, gente, pelo amor... Olha, ele está indo, mas vai voltar, né? E uma das coisas que me chamou a atenção é quando... Acho que é Mateus mesmo que escreve, quando ele escreve, ele fala assim, para que se cumprisse a palavra, né? Quando Jesus ele vai ler a palavra lá diante do coisa, ele fala assim, hoje se cumpriu essa palavra. No texto original de Isaías, está falando acerca dele ser aquele que vai libertar os cativos, e termina falando assim, que está chegando o dia do julgamento, e Jesus não fala isso. Porque da primeira vez ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Exatamente. Então era para os judeus entenderem que aquele era o tempo da salvação. Não era o dia do julgamento, era o tempo da salvação. Né? Então é maravilhoso.